Boa noite a todos. Tá, com muita alegria, estamos reunidos mais uma vez para a nossa semana, para o nosso trabalho espiritual aqui na nossa casa. Todos aqueles sejam bem-vindos, acolhidos para a noite de hoje. Tá? Queremos pedir, primeiramente, como já é de praxe, tá? A gente avisar que as atividades da nossa casa funcionam, tá? Pleno vapor, faça chuva, faça sol, inverno, verão, o trabalho não para. Então hoje, segunda-feira, para quem está chegando a primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Hoje a gente tem a nossa palestra, né, que começa daqui a pouquinho, já está na hora de começar. Logo após a palestra, temos atendimento fraterno com os vovôs, tá? Realizado numa sala anexa, sendo que para fazer o atendimento fraterno tem que botar um nome lá na frente assim que chega, tá? Então temos esse trabalho ainda hoje. Na terça-feira, tá, entre 14 e 17 horas, temos a equipe da Dona Joana, né, com o trabalho das rezadeiras aqui na casa, um trabalho muito interessante, muito bom, tá? Todos convidados. Tá? Na quarta-feira, temos aqui a avaliação do pêndulo entre 14 e 17h30 e a partir das 19h15 começa o trabalho de desobsessão. Na quinta-feira temos atendimentos como a reflexologia, o floral, a massoterapia. As quintas de 15 em 15. As quintas de 15 em 15 dias. Isso. Próximo Sendo que é tem 18. Próximo é dia 18, sendo que tem que agendar o horário, tá? Quando estiver aqui presente na casa. E no sábado a gente tem, entre as 14 e 17 horas, tem o passe magnético com o irmão Luiz Sérgio, tá? Então temos várias atividades na casa, a casa está funcionando, tá? Então todos vocês sejam bem-vindos, convidados, quem quiser participar, tá? Entrar em contato com a gente aqui, tá bom? Bom, pedimos também, né, era o de praxe que eu ia falar anteriormente, para que nós desliguemos os celulares, tá? Desligar mesmo, para a gente poder, nesse momento que a gente vai estar aqui convivendo junto, tá? Que a gente possa compartilhar os momentos com os irmãos, com a espiritualidade superior, e também para que a gente possa pensar que tem um colega do lado que quer assistir, está aqui compenetrado, e a gente fica mexendo no celular, então a gente se distrai e também distrai o outro. Então a gente pede gentilmente, educadamente, para que a gente, nesse tempo que a gente vai passar aqui dentro, que a gente se concentre no trabalho aqui a ser ministrado. Tá bom? Nesse momento agora, a gente vai chamar a Márcia para fazer a nossa leitura, de preparo de ambiente. O que saiu aqui foi um texto que fala, reflitam, sobre amizade. Então fala o seguinte, amizade, palavra fácil, sentimento difícil. Os elos de amizade sinceros devem ser valorizados e trabalhados, com todo amor, cuidado e muito carinho. A amizade, como o amor, não pode ser imposta e ultrapassa barreiras que julgávamos intransponíveis. Às vezes, pessoas tão diferentes, através da amizade, se aproximam de tal forma que uma complementa a outra. São capazes de se protegerem como uma leoa protege seus filhotes. É um gostar que consegue sobreviver às diferenças. Quando esse sentimento é puro, é capaz de ultrapassar a barreira do tempo e das diversas dimensões. E é levado para a eternidade, transformando-se em elos muito fortes que dificilmente serão quebrados. Portanto, cuidem de suas amizades como se fossem um cristal lapidado, que precisa de cuidado para não se quebrar e ter cicatrizes capazes de danificar o sentimento do amor. E através do carinho, da atenção, da confiança e principalmente do respeito, elas possam ser levadas para a eternidade sem máculas. Então é essa a mensagem para vocês, tá bom? Então, nesse momento agora, que nós possamos elevar nosso pensamento ao alto, para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai maior, nosso Criador, Jesus, Divino Mestre, cá estamos mais uma vez em uma noite de atividades na nossa casa. Agradecemos a presença dos benfeitores espirituais que possam nos auxiliar, nos intuir, a nossa irmã palestrante de hoje. Todas as preces aqui, todas as mensagens possam
nos trazer ensinamento, sabedoria no desempenho da nossa jornada. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria que a gente recebe a irmã Janice, seja bem-vinda, Janice, sempre, com o tema da noite de hoje, o dever, tá? Janice. Boa noite a todos. É uma grande alegria poder estar novamente nessa casa. Parece que foi tão rápido, eu fui olhar na agenda e foi, né? Acho que tem 2 semanas que eu estive aqui, né? Eu levei até um susto que você falou comigo. Aí eu disse, deixa eu conferir aqui. Eu também, quando eu fui olhando minha GL, eu falei, gente... Aconteceu que eu tinha problema com o meu Eugênio, aí eu tive que mudar. Foi. Mas é sempre uma alegria. E ser convidado para falar em nome da doutrina é um privilégio, porque nos faz estudar. E através dos estudos, nós vamos ampliando o nosso nível de consciência e vamos absorvendo essa sabedoria que será necessária para a nossa evolução. Então, nada se dá aos pulos, aos saltos, né? Então, cada vez que a gente faz um estudo, um pouco mais dessa sabedoria que um dia teremos, vai se acoplando a nós. E é um patrimônio inalienável, ou seja, é um patrimônio, quando nós agregamos conhecimento em nosso ser, é um patrimônio que vamos levar pela eternidade. Então, estudar a doutrina, essa doutrina esclarecedora, faz com que nós enxerguemos a vida de uma forma mais equilibrada, mais tranquila, faz com que nós possamos dar passos mais largos e mais rápidos em direção daquilo que não podemos evitar, que é a nossa evolução. Então, quer nós acreditemos nela, quer nós aceitemos-la ou não, nós vamos evoluir. Então, que nós possamos aprender com a inteligência, abrindo o conhecimento, e não aprender com a dor, que é excelente professora. Ela realmente é muito melhor, porque a lição que a dor ensina, ela fica gravada de uma forma inesquecível. Mas nós não precisamos dela. Nós podemos aprender de uma outra forma, abrindo a inteligência, indo ao encontro do conhecimento e entendendo que precisamos trabalhar essa humildade de saber quem somos e que precisamos ter essa atitude na vida de aprendizes. Porque aprendemos o tempo inteiro. Vamos aprender eternamente. Essa é uma peculiaridade do espírito. Somos os seres inteligentes da criação. Lá na nossa doutrina, Kardec nos traz essa informação. E o que isso quer dizer? É que vamos estar aprendendo e nos aperfeiçoando por encarnações afora. Então, vamos começar. Vamos parar de repetir velhos hábitos, velhas crenças. Vamos parar de ter as mesmas atitudes que nos estagnam nesse patamar evolutivo. Então, vamos trabalhar essa evolução para que esta seja uma encarnação que tenha valido a pena quando nós a encerrarmos e voltarmos para casa. E olharmos o nosso plano reencarnatório e vamos lá e vamos dizer, eu voltei melhor do que eu saí daqui. Mas para isso, nada é de graça. Temos que trabalhar. Então, esse tema, o dever, ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, onde os Espíritos nos dizem: o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Todos nós temos deveres na vida, mas nós precisamos acordar a nossa consciência para compreender este dever, que é um dever que não é com ninguém, é um dever de nós conosco mesmo.
Nós temos, muitas vezes, confundido dever com obrigação, e não é a mesma coisa. Quando nós falamos em obrigação é seguir regras. Obrigação é fazer aquilo que precisa ser feito para se conseguir algo. Obrigação é aquilo que a gente faz para continuar casado, muitas vezes. Né? Obrigação é sempre de nós com alguém, com uma instituição, com a sociedade. O dever é diferente. É de nós com a nossa consciência. Por isso que nós precisamos nos conhecer para saber qual é o nosso dever. Então é muito interessante que a doutrina espírita, todos os palestrantes falam em autoconhecimento, porque é de fato uma pedra primeira da nossa evolução. Só conseguimos começar a andar nesse caminho evolutivo quando de fato a gente se conhece. Quando a gente de fato sabe o que faz, por que faz. Então, quando a gente começa a ter de fato escolhas, de olhar para as situações e saber que nós temos escolhas o tempo todo. E que essas escolhas devem estar, para que nós tenhamos paz, devem estar de acordo com as leis que nos regem. Então, todas as vezes que escolhemos em dissonância com as leis que nos regem, ou seja, as leis morais, nós nos desequilibramos. E o desequilíbrio é o quê? É a dor. É a angústia, é a doença, é a inquietação, é o vazio, é a desconexão com o Pai. E que toma inúmeras faces. Entre as várias doenças, os vários transtornos psíquicos, os vários vícios. Então, nos conhecer, saber quem somos, saber o que precisamos fazer para essa evolução, nos traz para esse caminho de conexão com o Pai, com as suas leis e com a nossa consciência. E o dever, ele entra em nós, acordando essa consciência de dever, quando nós sabemos quem somos aqui, o que viemos fazer e o que precisamos fazer nessa jornada. Porque o dever está correlacionado com o nosso objetivo de vida. Então, muitas vezes nós achamos que viemos aqui para construir família, para construir patrimônio, para viajar, para nos divertir, que viemos a passeio. E aí, não acordamos para esse dever. Quando nós compreendemos o que viemos aqui fazer e acordamos esse olhar, nós começamos a pensar neste dever, que é o dever de ser melhor a cada dia. Esse é um dever que nós não temos nós com o outro, né? Porque não é uma obrigação. Sempre que alguém quer que a gente se melhore, parece que a gente anda no caminho oposto. Porque não pode vir de fora para dentro. Ninguém modifica ninguém. Muitas pessoas têm essa ilusão. Né? Antigamente era muito comum as mães e avós darem esse tipo de conselho para as filhas. Não, casa, depois você muda ele. Coitadas. Nenhuma conseguiu. Né? Ele bebe agora, mas quando casar ele deixa. Não deixa. Ele é agressivo agora, quando casar ele melhora. Não melhora. Ela é preguiçosa, mas quando casar ela vai mudar. Não muda. O que muda a nós somos nós mesmos. Quando nós acordamos o dever em nós, e aí esse impulso vem de dentro. Porque ninguém muda pelo outro. Ninguém muda pela obrigação. A gente até finge e até se esforça, mas não consegue. Então, às vezes, a gente passa muito tempo da vida cumprindo obrigações. Mas se elas não são deveres, de fato, que nos movem de dentro para fora, assim que não haja mais necessidade, a gente deixa de fazer. Ou, se não tiver ninguém vigiando, a gente não faz. Por exemplo, se nós não aprendemos que devemos ser honestos, que isso é um dever de nós para conosco,
Nós só vamos ser honestos enquanto somos vigiados. Deixamos de ser vigiados, cometemos atos ignóbeis. Mas quando a honestidade vira para nós um dever, não precisa ninguém mais olhar. Nós vamos ser honestos em qualquer situação e em qualquer lugar, sob qualquer olhar. Como decifrar o dever? De que maneira observar o dever íntimo impresso na consciência, diante de tantos deveres sociais, profissionais e afetivos que muitas vezes nos impõem caminhos divergentes? Efetivamente, nasceste e cresceste apenas para ser único no mundo. Somos únicos. Ninguém é igual a nós. Ninguém. Nem se tivéssemos nascido gêmeos com outro irmão, não seríamos iguais. Genética, talvez, né? Se for unigemelar, univitelino. Mas, às vezes, nem isso. Mas, mesmo assim, com mesmas características genéticas, teremos dois corpos iguais, mas que vão reagir diferentes. Podem ter as mesmas potenciais doenças no seu DNA, mas não vão manifestar igual, porque a doença vem do espírito. A doença é do nosso caráter, que se manifesta num corpo, mas que vem do caráter. Tanto que muitos de nós têm vários genes de várias doenças e não manifesta. Porque não necessita, porque já está aprendendo de outra forma. Então, somos únicos. Isso nos leva à reflexão seguinte. Se somos únicos, cada um de nós podemos nos comparar com alguém? Não. E nós estamos sempre nos comparando ou comparando as pessoas. E a maior covardia que a gente faz é quando a gente compara um filho com outro. Isso gera trauma. Ter pouca comida da mesa não gera trauma. Levar uns tapas quando merecido não gera trauma. Mas ser comparado gera muitos traumas. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga e dentro do consultório eu recebo muitas pessoas, adultos, que ainda procuram demonstrar para esse pai e para essa mãe que eles são bons o suficiente como o irmão ou como a irmã. Porque cresceram sendo comparados e geralmente diminuídos. E aquele que foi comparado e enaltecido também gera trauma. Ele se acha na obrigação de ser o melhor em tudo. Muitas vezes virando um workaholic. Muitas vezes não parando para descansar. Buscando conhecimento, buscando fazer, buscando acontecer, buscando produzir. Então, comparação é perversa. Muitas vezes nós nos comparamos com outras pessoas, quando somos únicos. Cada um de nós, nesta encarnação, veio com um potencial único para desenvolver aquilo que precisa para a eternidade. Tanto aptidões físicas, como aptidões intelectuais, emocionais. Então, saber que somos únicos tem que nos servir para nos orientar na vida. E principalmente se somos educadores. Professores também fazem isso. Comparam seus alunos através de nota. Quando hoje a pedagogia já provou que nota não mede a competência do aluno. Porque quantos alunos, quantos pacientes eu já tive que sabem muito na hora da prova, não conseguem colocar, porque se cobram, porque escutam a voz daquele pai, daquela mãe quando eram pequenos cobrando. Então, mostrar conhecimento dentro de uma prova vai depender muito de vários fatores, e não só do patrimônio que aquele aluno recebeu. Então, não devemos comparar, devemos incentivar a cada um dentro das suas potencialidades, e a nossa também. Ah, mas meu irmão conseguiu se formar, eu só tenho um nível técnico, que bom! Imagine se só tivéssemos níveis universitários nas formações e as outras profissões. Cada um de nós vem para desempenhar o seu papel, tem o seu dever na vida.
Portanto, não podes perder de vista essa verdade para encontrar o dever que te compete diante da vida. Teu primordial compromisso é contigo mesmo. A tua tarefa mais importante na Terra, para a qual és o único preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer de tua longa jornada evolutiva. A preocupação com os deveres alheios provoca teu distanciamento das próprias responsabilidades. Quantos de nós fica preocupado com o que o outro deve fazer? Mas fulano não está fazendo, ele tem que fazer isso. Deixa o fulano se responsabilizar. Muitas vezes nós queremos viver a vida do outro para não olhar para a nossa. Então, o nosso compromisso é com o nosso dever. Nós podemos e devemos orientar os filhos e tentar encaminhá-los até que se tornem adultos. Se tornaram adultos, é com eles. Não podemos viver por eles, desenvolver o que é que eles vieram aqui desenvolver. A tua tarefa importante na Terra e tua tarefa mais importante da Terra, para a qual és o único preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer da tua longa jornada evolutiva. Pois não concretiza os teus ideais, se você fica prestando atenção no dever do outro, você não concretiza os teus ideais, nem deixa que os outros cumpram as suas funções. Não nos referimos aqui à ajuda real, que é sempre importante, mas a intromissão nas competências do próximo, impedindo-o de adquirir autonomia e vida própria. Então, ajudar as criaturas sempre devemos. Porque tem muita gente que fala assim, não, lei de causa e efeito. Está passando por isso porque errou na outra vida ou nessa, está colhendo aquilo que plantou. Maravilha, mas vamos ajudar. Vamos ajudar. Porque aqui estamos uns com os outros para essa troca. Então, se podemos, se temos condição de ajudar, sempre. A quem? Ao próximo. E quem é o próximo? É só irmos lá, na lição do bom samaritano. O próximo é aquele que se apresenta em nosso caminho necessitado de algo que nós podemos oferecer. Seja um ombro amigo, seja uma palavra, seja uma quantia, seja um prato de comida, seja um conselho. Seja trazê-lo, muitas vezes, para uma orientação. Enfim, ajuda, mas nunca fazer pelo outro aquilo que é do outro. Nós vamos ver hoje a adolescência, ela entrou pela infância. Nós vamos ver pré-adolescentes com 9 anos, adolescentes 10, 11 anos, já essas crianças se mostrando adolescentes. Mas ela também entrou pela vida adulta. Nós vamos ter hoje adultos com comportamentos adolescentes aos 30 anos, morando na casa dos pais. Alguns até trabalham, mas guardam o seu dinheiro e ficam pesando na economia dos pais. É ajuda que esses pais estão dando para esse filho? Não, eles estão aleijando emocionalmente. Porque esses adultos que já teriam que estar se responsabilizando pelas suas próprias vidas, muitas vezes não tiram o prato da mesa, sobrecarregando aqueles que lá estão. Ah, mas tem empregado que faz, está sobrecarregando. Porque tudo aquilo que a gente pode fazer e não faz, sobrecarrega o outro, quer seja alguém remunerado ou não. Não é porque remuneramos um funcionário que vamos sobrecarregá-lo com aquilo que não nos custa fazer. Então, nós vemos hoje essa falta de dever com a vida desses adultos que têm comportamentos adolescentes porque tiram vantagem com isso. Já poderiam estar caminhando com as próprias pernas, ajudando na economia doméstica, e eles estão pesando na sociedade, porque não estão produzindo o suficiente para agregar ao todo. Assumir deveres dos outros é sabotar os relacionamentos
que poderiam ser prósperos e duradouros. Por não compreenderes bem o teu interior, é que te compara aos outros, esquecendo de que nenhum de nós está predestinado a receber ao mesmo tempo os mesmos ensinamentos e a fazer as mesmas coisas, pois existem inúmeras formas de viver e de evoluir. Lembra-te de que deves importar-se somente com a tua maneira de ser. Então, cada um de nós ocupa uma posição na vida inerente à sua necessidade evolutiva. Então, se nós viemos para sermos técnicos, é porque essa função é que vai agregar aquilo que precisamos nessa encarnação. Se viemos na família X, é porque esta família, trazendo as dificuldades que traz, vai fazer com que nós acionemos em nós as forças necessárias, as potências necessárias para o nosso crescimento. Então, ninguém tem endereço errado quando vem encarnar na Terra. A cidade que estamos, o trabalho que fazemos, tudo isso é de acordo com aquilo que precisamos desenvolver. Teus empenhos íntimos deverão ser voltados apenas para a tua pessoa e nunca deverás tentar acomodar pontos de vista diversos, porque além de te perderes, não ajustarás os limites onde começa a ameaça à tua felicidade ou à felicidade do próximo. Tem pessoas que, para agradar, elas mudam a sua opinião conforme o interlocutor. E no final das contas, quando a gente faz isso, para que a gente não tenha um protagonismo na relação, nós acabamos nos perdendo, sem saber quem somos. Porque se eu concordo com A, para não ter nenhum problema com A, daqui a pouco eu concordo com B, que tem uma ideia totalmente diferente. Daqui a pouco eu concordo com C, daqui a pouco, se me perguntarem qual é a minha opinião, eu não sei mais dizer. Eu preciso que alguém me diga qual é a minha opinião. Isso causa o quê? Um embotamento em nós, onde nós não nos vemos. Nós achamos que somos como aquela pessoa, porque tivemos aquela opinião. Daqui a pouco a gente acha que é igual àquela, acha que é igual a outra, mas quem verdadeiramente nós somos? Então devemos, isso é um dever, nos autoconhecer, para saber o que eu acho de cada situação. Porque eu preciso achar, porque eu preciso tomar decisões baseadas no meu íntimo, no que aquilo quer dizer para mim. Porque não é o outro que vai receber as consequências das minhas atitudes, sou eu. E eu preciso então saber qual é o caminho que eu quero trilhar. Muitos acreditam que seus deveres são corrigir e reprimir as atitudes alheias. Nós não conhecemos gente assim, que está sempre a apontar? Em tudo quanto é situação, ela sabe qual é o melhor. Ela sabe que melhor do que o outro que ele precisa fazer. Ela critica todas as situações, em qualquer momento. Então, isso não é dever. O dever é um olhar crítico para nós. O que eu devo fazer? Qual é o meu dever nessa situação? E para isso, volto a dizer, preciso me conhecer, para que eu saiba qual é, de fato, a opinião de acordo com a minha evolução. Eu, nesse ponto da minha evolução, o que eu acho sobre isso? Sem medo de errar. Porque vamos errar. Somos imperfeitos. Mas também vamos acertar. Mas se nós não somos íntegros conosco mesmo, quando eu errar, eu preciso errar sabendo que aquilo é uma atitude minha, para que eu possa acertar. De nada vale eu acertar com a opinião do outro. Porque ele não partiu de mim. E no momento que eu não tenha o outro para dizer o que eu vou fazer, eu não sei fazer. Então precisamos ter essa integridade. Vivem em constantes flutuações existenciais por não saberem esperar o fluxo da vida agir naturalmente. Então, o fluxo da vida são as escolhas que nós fazemos baseados em nós.
no que eu quero, no que eu acho, no que é melhor para mim nesse momento. E daí, conforme a reação àquela minha ação, eu vou acertando a minha rota. Eu vou deixando naturalmente esse aprendizado entrar em mim. Asseveram sempre que suas obrigações são em nome da salvação. Então, eu quero corrigir o outro para salvá-lo, porque isso é o melhor. Então, de onde vem isso? Do nosso orgulho, de nos achar melhor que o outro. Sempre que nós criticamos alguém, nós achamos que somos melhores do que aquela pessoa. Porque senão eu não ia criticar. Se eu achasse que eu era igual a ele, o que ele está fazendo estava tranquilo. Mas quando a gente vai criticar, vai apontar o erro, vai dizer algo que a pessoa tinha que fazer assim, ou tinha que fazer assado, é porque eu me acho melhor que ele. Eu sei, ele não. Em geral, quem critica é aquele que nada faz. Já viu quando tem um evento? Está todo mundo fazendo, e é claro que coisas acontecem de forma errada, né? Quem é que vem criticar? Aquele que chegou por último. Aquele que não estava desde o início do processo. Aí ele tem soluções mirabolantes, mas ele não veio ali junto, quando se estava elaborando, para participar, para dar sua contribuição. Já que ele sabia tanto, por que ele não veio antes? Então, sempre que nós formos criticar alguém, vamos nos lembrar, eu faria. Por que eu não estava com ele antes dele fazer? Será que eu posso ajudar, ao invés de criticar, já que eu estou achando, eu estou vendo de uma forma diferente? Porque às vezes podemos, sim, de coração aberto, ajudar alguém. Às vezes nós que estamos de fora de uma situação, conseguimos ver melhor. Mas nunca devemos nos colocar nessa posição de críticos. Porque quando a gente critica ou tem pena de alguém, a gente diminui esse alguém para se enaltecer. E muitas vezes sem perceber essa soberba. Então, vamos nos colocar mais à disposição, ao invés de apontar o dedo. Dizem, fazemos isso porque só estamos tentando ajudar. De boa intenção, o inferno está cheio, né? Ah, não, eu estou só ajudando. Aí critico o outro, às vezes assassina um sonho, às vezes destrói um coração querendo ajudar. Então vamos perceber se a nossa ajuda de fato é ajuda, se nós estamos na intenção boa de ajudar ou se queremos só apontar o erro alheio. Forçam eventos, escrevem roteiros, fazem o que for necessário para garantir que os atores e as cenas tenham o desempenho e o desenlace que determinaram e acreditam, insistentemente, que seu dever é salvar almas, não percebendo que só podem salvar a si mesmos. Isso acontece muito em algumas denominações religiosas que querem salvar o outro. Eu tenho uma conhecida de muitos anos, e ela era católica e eu espírita muitos anos, e ela nem mora no estado, mora em outro estado, e sempre eu ia lá, porque eu tenho parentes lá perto do estado, e essa pessoa muito querida, e da igreja católica, e sempre que tinha alguém precisando de enxovalzinho, a casa espírita que eu frequentava lá no Rio, a gente fazia enxovalzinho para bebês que iriam nascer, né, desvalidos e tal, e eu sempre mandava, quando ela pedia, eu mandava, ou quando eu ia, eu levava, ela me pedia aqueles enxovaizinhos e tudo mais, e, enfim, e a gente ia, ela católica e eu espírita, nunca divergimos sobre nada, né? Porque Jesus estava no leme de todas nós, estava tudo certo. Ela virou evangélica. E aí ela começou a querer me convencer, porque ela queria me salvar. Que eu, como espírita, ia para o inferno. E aí começou o desrespeito. E eu, uma pessoa muito querida, e eu, né, saindo com a educação e tal, e até que um dia eu descobri que ela não fazia aquilo para me salvar. Ela fazia porque o pastor obrigava. Então, ela estava atendendo uma obrigação da igreja, não estava preocupada comigo. Então, quando eu falei isso para ela, que a gente começou a conversar e ela soltou isso, né? E eu falei, entendi. Então, você não está preocupada comigo. Você está preocupada em dizer para o pastor quantas pessoas você converteu. Ela ficou vermelha, porque foi pega
ela não sabia, talvez, o que ela estava fazendo. Ela não tinha refletido sobre. Então, quando eu falei que ela refletiu, ela ficou envergonhada. A partir dali, ela parou de tentar me convencer. Então, são essas pessoas que querem salvar os outros porque acham também que a sua religião é melhor do que as outras. E não existe religião melhor que outra. O Espiritismo não é melhor que nenhuma religião. E pode ser a pior. Se aquele que aqui tiver usar da religião espírita ou se sentir mal na religião espírita e se afastar do Pai. Porque o que é uma religião? É um religário. É um canal onde nós buscamos esse canal para nos aproximar da divindade. É o religário. Então, qual é a melhor? Todas. Uma vez Dalai Lama foi perguntado: Dalai, qual a melhor religião para o senhor? E ele disse, e eu concordo plenamente, ele me representa, a melhor religião é aquela que faz o seu seguidor ser melhor do que é. Qual é? Para mim é espírita. Para minha mãe era católica. Para minha tia era umbanda. Eu respeito todas elas. A umbanda visa a caridade, muitos têm preconceito, né? Nossos vovôs, nossas vovós, quanta ajuda já prestaram. Aqueles que não podem pagar psicoterapia, tem nos vovôs e vovós grandes psicólogos. A minha adolescência, minha melhor amiga era uma preta velha, que a minha tia recebia. Era minha psicóloga, porque naquela época não se falava em terapia, né? Sempre que eu estava com problema, ela aparecia na minha casa, minha tia incorporava e a gente fazia uma sessão. Olha, que sabe que eu nunca tinha pensado nisso, mas era. Foi ali que eu comecei a ser psicóloga, recebendo aquela ajuda. Então, qual é a religião melhor? Depende da pessoa. Uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida era ateu. Coração de ouro. Melhor do que a maioria dos religiosos que eu conheço. Então, nem religião a gente precisa. Nossa religião maior tem que ser o amor. Tem que ser a busca da verdade. Porque essa pessoa que eu conheci era uma pessoa que o dever estava dentro dele, em todas as suas atitudes. Dever com a vida, com a honestidade, com a caridade. Ele não precisava de religião. Já veio pronto. A gente precisa. Vamos abraçar aquela que melhor fala ao nosso coração, ao nosso intelecto. Para cada um é um. Nosso dever é redescobrir o que é verdadeiro para nós e não esconder nossos sentimentos de qualquer pessoa ou de nós mesmos, mas sim ter liberdade e segurança em nossas relações pessoais para decidirmos seguir na direção que escolhemos. A direção que nós escolhemos seguir na vida tem que ser aquela que fala a nossa alma. Inclusive, eu recebo muito adolescente um pouco perdido na escolha da profissão, e o que eu faço com que eles percebam é que tudo na nossa vida tem que ser escolhido com o coração. Não adianta a gente escolher uma profissão pelo dinheiro. Não adianta a gente escolher uma ação na vida pelo interesse pessoal. Escolher pelo coração é escolher com o dever. O que eu devo fazer nessa situação? Quando nós nos perguntamos isso, buscando esse dever íntimo que vem das leis morais que estão na nossa consciência, nós tomamos o caminho reto. Ah, mas meu coração pede para eu fazer essa profissão, mas não dá dinheiro. Experimenta não fazer e fazer aquela por dinheiro. Quando estiver lá no final da vida, vai olhar para trás e vai ver que não adiantou o dinheiro. Dinheiro é necessário? Claro que sim. Claro que precisamos do dinheiro, precisamos ter condição, mas muitas vezes não foi isso que nós viemos aqui fazer, ter uma vida confortável e fácil. Nós viemos para ter aprendizado, e às vezes é a falta do dinheiro
que vai agregar tudo que precisamos. Eu sempre lembro, no livro Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Está no livro, não está no filme essa cena. Quando Dona Laura, que é mãe de Lísias, que é a casa que recebe André Luiz quando ele sai do hospital, casa de Dona Laura, Lísias, que é o enfermeiro que o leva, quando ela está para reencarnar, se despedindo, ela faz uma festa na sua casa, em Nosso Lar. E o pai de Lísias, o marido de Dona Laura, está com 7 anos encarnado na Terra. Eles esperam essa criança dormir e trazem ele em espírito, que se apresenta como um adulto, todo protegido numa câmara, e ele se apresenta lá. Dona Laura está se despedindo dos familiares, dos amigos, porque vai reencarnar e depois vai encontrar Ricardo, que era seu marido, para receber de novo aquela família, para mais uma chance. E Ricardo, antes de ir embora, pede aos filhos que orem ao pai, para que ele não tenha facilidades na vida, para que não erre de novo. Então, talvez tenha sido esse homem encarnado, que teve uma profissão humilde, porque é disso que precisa, com poucos recursos. E às vezes a gente quer facilidades, não percebendo que quando a gente busca no nosso íntimo esse dever, o que eu vim fazer na Terra, nós vamos escolher com esse coração, com essa consciência da necessidade de cumprir aquilo que precisamos nessa encarnação. Não devemos ser o que nossos pais ou a sociedade querem nos impor ou definir como melhor. Muitos de nós quer ser alguém que agrade aos outros. Muitos têm problema com rejeição. Ah, mas se eu for desse jeito, eu vou desagradar, não vou ter amigo, não vou... E aí acaba se perdendo dentro dessa personalidade que tenta se moldar para agradar o outro. Muitos atendem aos requisitos da necessidade dos pais. Eu conheço uma pessoa, um rapaz, que se formou na profissão que o pai pediu. No dia da formatura, entregou o documento, aquele canudo, né, que é um símbolo, para o pai e falou: essa faculdade é sua, agora eu vou fazer faculdade de música. Quando tinha idade para dizer o não, não conseguia. Então precisou fazer a faculdade para amadurecer e se olhar e ver que aquilo não o faria feliz. E foi buscar o que queria. E é disso que nós estamos falando. Cada um de nós vem com uma história, para ser protagonista da sua própria história, que é única. E que não tem que ser aquilo que o capitalismo nos diz que nos valoriza. Depois de muitos anos desse capitalismo que diz que nós seremos felizes se tivermos coisas, as pessoas se deparam com uma infelicidade tendo coisas, tendo carro de luxo, tendo casa, tendo viagem, e olha e fala: mentira. Disseram que se eu tivesse tudo isso eu seria feliz. Cadê essa felicidade? Canso de escutar isso no consultório. Pessoas com família, bem postas, com dinheiro, com o passaporte carimbado de diversos países e com uma angústia, porque acreditaram que ter coisas os faria felizes. E não é isso. É quando nós fazemos o nosso dever, o dever que viemos aqui para cumprir, esse dever que é ligado à nossa consciência moral, e que cada um de nós deve buscar dentro de si. Não importa a opinião do outro, não importa o que o outro vai achar. Quantas mulheres têm filhos para agradar aos pais que querem netos? A sociedade que cobra: mas você já casou, está com tantas idades, não vai ter filho?
Seu marido? Acho que o negócio aí não é bom. As pessoas se acham no direito de ficar cobrando e criticando o outro. Se a mulher tem uma certa idade e não casou, vai ficar para titia. Aí se casa, não vai ter filho. Aí se tem mas tem que dar um irmãozinho para o seu filho, porque senão vai ficar mimado. As pessoas se metem na vida do outro. Não é porque é parente que tem esse direito. Tem que ter respeito. E nós não podemos sucumbir a coisas desse tipo. Vai ficar para titia? Qual o problema? Temos que aprender a responder. Está incomodada com isso, querida? Você está com algum problema? A gente tem que aprender a não aceitar, com todo carinho e educação. Porque cada um de nós é que tem que saber da própria vida. Mulher não quer casar? Não case. Quantas pessoas suportam casamentos falidos? Porque também não se separam. Porque o que a minha mãe vai dizer? O que a sociedade? Mas meus amigos são todos casados, vão me excluir do grupo. E aí preferem ser inclusos no grupo de casais, mas viver uma vida infeliz. Porque o que o outro vai dizer? Cada um de nós deve responder por si. Deve buscar sua própria felicidade. Deve fazer aquilo que veio para fazer. Pai é médico. Meu filho, você tem que ser médico. Quero ser médico? Não tenho a menor vocação. Pai, não quero não. Mas você não vai levar. Não vou. Você foi médico que você quis, eu não quero. Inclusive, todos nós conhecemos péssimos médicos, porque pegaram esse legado do pai, né, para herdar a clínica, sem nenhuma vocação, fazendo a própria e a infelicidade dos outros. Porque alguém que abraça uma carreira como a medicina sem vocação está fadada a cometer muitos erros. Porque é uma profissão que, quando a gente a abraça por amor, já é muito difícil lidar com vidas. O ser humano tem um corpo muito complexo. Então, imagina quando você não tem vocação. E isso para tudo. A gente percebe quando a gente se depara com um profissional que não tem o coração na profissão. Ele é medíocre. Ele não está satisfeito. Ele não te trata com amor. Porque ele não tratou a ele mesmo com amor. Ele não respeitou a sua individualidade. Por que ele vai respeitar a sua? Então, obrigação pode ser conceituada como sendo o que deveríamos fazer para agradar as pessoas ou para nos enquadrar no que elas esperam de nós. Já o dever é um processo de auscultar a nós mesmos, descortinando nossa estrada interior, para, logo após, materializá-la num processo lento e constante. Ao decifrarmos nosso real dever, uma sensação de autorrealização toma conta de nossa atmosfera espiritual e passamos a apreciar os verdadeiros e fundamentais valores da vida, associados a um prazer inexplicável. Quando nós estamos fazendo a coisa certa, é um prazer inexplicável mesmo. Dentro da clínica, muitos pacientes vêm com seus dilemas e, quando principalmente tem decisões a tomar, e falam: o que eu faço? Eu não sei. A vida é sua. Não posso dizer para o outro o que ele tem que fazer. Mas e se fosse você, o que você faria? Eu falei: se fosse eu, estaria numa outra história. Não posso te dizer o que eu faria, porque eu não estou na história. Hipoteticamente é uma coisa, quando estamos vivendo é outra. Eu teria que auscultar o meu coração. E aí o que eu recomendo para as pessoas nessas situações é fecharem seus olhos, se imaginarem tomando um caminho, uma decisão, uma escolha,
e sentirem se o seu íntimo está em paz. Se tem angústia, o caminho é o errado. E aí se imagina na outra situação. Se dá paz, é o caminho. Mas só o próprio protagonista pode fazer essa escolha. Ninguém pode escolher por nós. Existem pessoas que têm gurus, que não fazem nada se não consultarem seus gurus. Alguns vão ao tarólogo, outro alguém que joga búzios, para saber o que faz, qual o caminho que toma. E se algum espírito vem e diz para você o que você tem que fazer, ele pode ter muitas boas intenções, mas ele não é um espírito superior. Também fica a dica. O espírito superior, ele não tolhe o seu livre-arbítrio. Porque na escolha também está o mérito. E ele sabe que as nossas escolhas redundarão em consequências que nós teremos que arcar. Então, só nós podemos tomar decisões sobre a nossa vida. Eles podem até nos intuir, fazendo-nos lembrar de algo que a gente está meio esquecido para tomar aquela decisão. Eles podem nos orientar para que oremos, para que meditemos, para que tenhamos calma, para que não tomemos decisões em momento de desequilíbrio. Tudo isso eles podem nos orientar. Mas dizer faça isso ou faça aquilo, opa, sai fora. Pode até ser um espírito com boa intenção, mas não é um espírito que tenha sabedoria. Porque se o tiver, não vai dizer. Lembremos-nos da afirmação do espírito Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 17, item 7. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Então, o dever parte das leis morais que estão escritas na nossa consciência. Os espíritos disseram a Kardec, quando ele perguntou, onde estão escritas as leis de Deus? Estão em nós. Por isso, só o nosso íntimo, nós nos virando para dentro, nos auscultando, fazendo essa conexão com essas leis, que é Deus em nós, nós podemos saber qual é o caminho que precisamos seguir. No livro O Homem Integral, o Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, no item Homem Moderno, nos traz a lição. Buscando enganar a sua realidade mediante a própria fantasia, o homem moderno procura a projeção da imagem sem o apoio da consciência. Evita a reflexão esclarecedora que pode desalgemar dos problemas e permanece em contínuas tentativas de negar-se, mascarando a sua individualidade. Então precisamos nos conhecer. O ego exerce predominância no seu comportamento e estereotipa fantasias que projeta no espelho da imaginação. Acreditando-se credora de todos os direitos, cria mecanismos inconscientes de evasão dos deveres, reagindo a eles pelas mais variadas como ridículas formas de atitude, nas quais demonstra a prevalência do período infantil. O que é que nós fazemos? Nós não vamos ao encontro dos nossos deveres e quando surge alguma ocasião que nós não acertamos naquilo que escolhemos, nós damos evasivas, nós damos desculpas. Sempre que nós tomamos alguma atitude e erramos, é o momento de nós olharmos para esse erro e
aceitarmos esse erro como nosso. Sempre que nós damos uma desculpa para qualquer atitude nossa, nós estamos agindo como crianças, sem nos responsabilizarmos por aquilo que é nosso. E aí não nos olhamos. Né? Se eu passo por aqui, derrubo, vou mexer em alguma coisa ali e eu derrubo essa jarra, se eu estou no meu modo infantil, emocional, eu vou culpar o Juliano. Eu derrubei porque o Juliano botou no meu caminho aqui. Se ele tivesse colocado ali, eu não derrubava. E como nós devemos agir? O dever da autorresponsabilidade. Derrubei, desculpa, me distraí, não vi, eu me distraí, eu não fui atenta, eu fui estabanada e vou consertar. Me arranja um pano, se eu quebrei, eu vou comprar outra, vou trazer, vou colocar. Esse é o responsável, aquele que atende a um dever interno. Acho que eles estão querendo me calar. Já falou demais. Então, sempre que nós escamoteamos os nossos atos, nós estamos agindo como crianças. E isso nos estagna na evolução. Então, nós temos o dever da responsabilidade com as nossas ações. Se fui eu que fiz, a responsabilidade é minha. Alguém grita comigo, eu gritei de volta. Eu gritei porque o outro gritou. Não, eu gritei porque eu estou desequilibrada, eu sou agressiva, eu sou mal educada. E aí, quando eu olho para mim, trago para mim a responsabilidade, eu posso ficar chateada comigo e falar, nossa, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser desequilibrada. Por que eu estou desequilibrada? Eu não dormi direito. Então eu preciso dormir melhor. E aí eu lembro, inclusive, certa feita, Divaldo Franco estava numa fila enorme, tinha acabado de dar uma palestra e vinha de uma série de palestras, né, que ele fazia em determinado lugar, e ele estava lá para dar o autógrafo nos livros, quando acabou a palestra, e ele assinava e tirava e dava para a pessoa, e teve uma hora que a pessoa botou o livro, quando ele foi pegar, ela puxou. E aí ele se assustou e olhou. Falou, pelo menos o senhor pode me olhar nos olhos? Porque ele estava automático, né? E ele tomou um susto, e ele disse que pensou assim, mas que coisa, eu estou aqui cansado, há horas autografando, e vem essa pessoa me apurrinhar. E aí ele olhou, pois não, olhou, tal, assinou e tal. Aí nisso, Joana aparece para ele e fala, a senhora estava certa. E aí ele conversa mentalmente com a sua mentora, Joana, e fala, mas a senhora não vê que eu estou cansado? Nada disso importa. Isso é problema seu. Se você está fazendo mais do que pode, você acerte. Se você dormiu pouco, ninguém tem nada com isso. Isso é um problema seu. O seu dever é tratar todos com respeito, com educação. Né? Foi bom ele viver isso e passar para nós, né? Porque todos nós erramos. Mas a gente não pode dizer que é por conta do sono, é por conta... Não. São as nossas escolhas. Somos nós que estamos dando causa e só nós podemos acertar para que a gente possa evoluir. E isso precisa de que? Autoconhecimento. Nada do que nós fazemos é culpa do outro, é responsabilidade do outro. Sempre é uma escolha que nós fizemos pela nossa imperfeição. Então precisamos olhar para isso, para acertar. Não lhe amadurecendo os sentimentos da solidariedade e do dever, cresce merecedor de tudo, em detrimento do esforço de ser útil ao próximo e à comunidade, esquecendo-se das falsas necessidades para tornar-se elemento de produção em favor do bem geral. Então nós temos que atender aos requisitos que estão lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos luminares da existência qual o verdadeiro objetivo da encarnação.
E essa pergunta tem duas partes. Na primeira, eles dizem a evolução moral do espírito. Então, nós estamos aqui para evoluir moralmente. Primeiro objetivo. E o segundo, e para fazer a parte que nos toca na obra da criação, contribuindo com a evolução da humanidade. Então, atender aos deveres, esse dever maior, que é de nós para com o Pai, é atender em relação a nós. E atendendo em relação a nós, nós vamos atender em relação à humanidade inteira. É quando nós despertamos para entender que fazemos parte da evolução da Terra, da evolução do planeta, e que temos que ver o que eu posso fazer para melhorar a vida. A maior caridade que a gente tem para com a vida, para com a humanidade, é a melhoria íntima. Porque quando nós melhoramos, enquanto seres humanos, nossa vibração melhora. A gente, em volta de nós, melhora o ambiente. E por aí vai melhorando. Se cada um de nós nos tornarmos pessoas melhores, nós vamos melhorar o entorno. E olha quantos somos aqui. E começamos a melhorar o mundo. Começamos a aumentar a vibração do planeta. E com isso ajudamos Jesus na obra da evolução da Terra. Instável emocionalmente, ama como fuga, buscando apoio e transfere para a pessoa querida as responsabilidades e preocupações que lhe são pertinentes, tornando o vínculo afetivo insuportável para o afeto, para o eleito, perdão. Então, muitos de nós não sabem amar. E quando está amando, acha que o outro, o companheiro, tem que nos suportar. Coloca na responsabilidade do outro a sua felicidade. E vira um peso. Então, um dos deveres que nós temos, inclusive para os nossos parceiros sentimentais, é chegar feliz. É se responsabilizar pela própria felicidade. É ser inteiro. Inteiro, aquele inteiro que se conhece, que se ama e que por isso pode compartilhar o amor com o outro. Porque quem não se ama é um eterno carente e faz um inferno na vida do outro. Porque quer que o outro supra essa carência que só nós mesmos podemos suprir. Todo carente do afeto alheio é um carente de alto amor. Então precisamos nos conhecer, para que a gente trabalhe em nós aquilo que precisamos. Se eu sou carente porque na infância eu fui negligenciada pelo pai, pela mãe, e não recebi o afeto que eu precisava, hoje como adulto, ninguém pode me dar. Nem esse pai e essa mãe mais. Só o alto amor preenche essa lacuna. E muitos de nós que não faz esse exercício de alto amor, vai cobrar dos parceiros, dos amigos, que supram esse amor e ninguém dá conta. Porque só o alto amor preenche a carência afetiva de um adulto. Joana de Ângeles também, no livro Jesus e a Atualidade, no item Jesus e o Dever, nos traz o seguinte: o dever de cada um o conduz na empreitada da evolução. Esse esforço resulta na conquista moral que a consciência se permite em plena sintonia com o equilíbrio cósmico. Ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida. Agora eu vou trazer aqui uma frase final. Então, para concluir o nosso estudo, para empreendermos a nossa reforma íntima, tão necessária, porque foi isso que nós viemos fazer, essa evolução moral, nós precisamos do autoconhecimento, que é o primeiro passo, se conhecer. Depois, se aceitar. Porque se conhecer é se ver imperfeito, a caminho da perfeição. Então a gente precisa se conhecer e aí se aceitar. Nossa, mas eu ainda sou tão orgulhoso, tão vaidoso, tão mesquinho.
tão vingativo, tão agressivo? Sim, sou, mas vou melhorar. Depois, a gente precisa se perdoar por aquilo que viemos fazendo, por esses erros, por esses sofrimentos que muitas vezes impomos aos outros, porque somos imperfeitos. Então precisamos nos perdoar e tentar fazer diferente. E aí precisamos nos amar. Porque só despertando esse alto amor, nos amamos, nós seremos capazes de contribuir com Jesus na obra da criação, na evolução da Terra, porque seremos capazes de amar. Muito obrigada. E que nesse momento agora nos preparemos para a nossa prece final. Senhor Deus, a espiritualidade superior, agradecemos por mais uma noite de estudos realizados aqui na casa, todas as preces, orações e mensagens aqui proferidas possam atender a todos os irmãos presentes, ausentes, aqueles que estão em casas de saúde, em cárceres, em manicômios, em orfanatos, todos aqueles encarnados e desencarnados aqui presentes, e que ao sairmos daqui possamos cada vez mais subir um degrau no nosso conhecimento, para que nós possamos cada vez mais nos melhorarmos, lapidarmos no nosso desenvolvimento, na nossa jornada, na nossa vida. Gratidão, Senhor, fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Só para lembrar a todos que aqui na entrada nós temos ali um pequeno bazar, né, com doações, né, de roupas masculinas, femininas para criança, que também ajuda na manutenção da nossa casa também, tá? Todos vocês podem, quem quiser, estiver interessado, quiser levar uma pecinha, tem muita coisa boa ali, tá legal? Então, gente, que possamos seguir em paz para os nossos lares. Obrigado pela noite de hoje e sigam com Deus.